Roberto Paiva, sou engenheiro cartógrafo, formado aqui pela UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Sou também cientista de dados, né, pela Fundação Getúlio Vargas, e venho há 10 anos implementando o conceito de geoinformação para os projetos. Tá? Então, nessa palestra eu não preparei o PPT, eu vou apresentar um pouquinho sobre o lançamento do meu e-book, né, Geoinformação para Negócios. Eu vim apresentar para vocês, para toda a comunidade, o e-book Geoinformação para Negócios. Tá? Como aproveitar a inteligência geográfica para tomar as decisões estratégicas. Então, com esse e-book aqui, o meu objetivo foi popularizar o tema da geoinformação. Tá? É um e-book voltado para um público-alvo geral, tá? Tanto gestores, né, de empresas que, né, têm o potencial de você utilizar a geoinformação de forma mais direta, como também os próprios profissionais especialistas do tema, da área, tá, de geoinformação. Então eu venho com esse livro mostrar estudos de caso, tá? E mostrar também como a gente pode implementar a componente espacial dentro de qualquer contexto de negócio. E hoje a gente vai aplicar todo esse contexto à área ambiental. Então essa aqui é a capa do nosso livro, tá? E no sumário aqui, a gente tem a espinha dorsal da aplicação da geoinformação para qualquer tipo de negócio. Então, qual é a espinha dorsal? A espinha dorsal é o roadmap de implementação. O que seria o roadmap? O roadmap, na tradução livre, seria uma trilha, um passo a passo, tá? De você entender o negócio só que do ponto de vista geográfico. Ao longo desse meu tempo de carreira, né, nesses 10 anos de desenvolvimento, de apoio, assessoria e consultoria em diversos projetos comerciais e acadêmicos, o que eu percebo? Eu percebo que muita gente chega para mim com um único insumo, uma planilha. Aí eles chegam com uma planilha, os valores de um determinado parâmetro relacionado ou a uma bacia hidrográfica. Em muitos estudos ambientais, a principal recorte de estudo é uma bacia. Outros chegam com dados de setores censitários, contabilizando o quantitativo de domicílios, quantitativo de responsáveis. Outros chegam ainda com um talhão, né, isso muito comum no agronegócio, um talhão com todo ele quadricularizado, né, com suas parcelas do talhão já com índice associado numa tabela e suas respectivas informações. Tá, beleza, mas é uma planilha. Como é que faz? O cliente ele quer ver o mapa, o cliente ele quer o visual, o cliente ele quer o data visualization, como a gente chama hoje, né? Que é a visualização desses dados de uma forma interativa ou não. Então eu percebi esse vácuo de conhecimento com relação à geoinformação. Muitas das vezes a gente só tem um conhecimento analítico, um conhecimento de tabela, um conhecimento da planilha, daquela base de dados ali que está diante de nós, e a gente não consegue transformar isso num mapa ou numa informação espacialmente consistida, né? Vamos dizer assim. O roadmap começa com o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? O contexto do negócio. O que você está fazendo? Qual é o nicho de aplicação do seu negócio? O meu nicho é meio ambiente. Mas o que você vai entregar para o seu cliente? Eu vou entregar a minha área dentro dos critérios do Código Florestal Brasileiro. Olha, eu vou entregar a minha área dentro dos critérios de estudos de impactos ambientais. Eu vou pegar a minha área e vou colocar dentro dos critérios de gestão de recursos hídricos. Então, qual é o contexto que o seu negócio está envolvido? No campo ambiental, esses são os 3 principais, tá? O contexto de aplicação da geoinformação. E assim, a partir desse entendimento do nicho que você está atendendo, a gente já consegue realizar uma seleção de geotecnologias associadas. O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar uma antena GNSS de alta precisão, ou adquirindo algumas imagens de satélites do Cibers, do Sentinel, dentro do acervo do INPE, já me atende. Qual é a periodicidade disso? Eu preciso pagar por esses dados? Existem dados mais precisos que que são privados, que são proprietários. Quanto que eu vou gastar? Então, as geotecnologias é um instrumental de levantamento de dados. Eu posso utilizar o OpenStreetMap, como o Everton já apoiou, né, já mostrou para a gente. Então, essa é a visão do negócio frente às geotecnologias. Tá? Em seguida, a gente implementa a estrutura de geoprocessamento,
tá? A gente vai agendar o processo, ele vai ser automático, ou a gente vai alterar à medida que o projeto for evoluindo, né? A gente também aborda a questão da metodologia ágil, né, de entrega de produtos baseados em geoinformação. Então, tudo isso está bem expresso nesse e-book, tá? Está bem detalhado, todas as ferramentas, todas as formas que você tem de automatizar isso, a quem atende, né, esse desenvolvimento, e assim o usuário comum, né, ele consegue enxergar a geoinformação como um conceito fundamental dentro do negócio que ele está inserido. Tá? Essa aqui é a espinha dorsal, tá, de como você implementa a geoinformação no seu negócio. Então a gente parte do conhecimento do nicho de mercado, no caso meio ambiente, quais são os instrumentos que nós vamos utilizar para levantar os dados geográficos que vão ser importantes dentro desse fluxo, né, de manipulação e transformação dos dados, o geoprocessamento, que na verdade são os algoritmos desenvolvidos, é todo o desenvolvimento, a aplicação de regras de negócio, tá? A geoinformação, que seria os dados refinados, onde você vai mostrar de fato o resultado de toda a manipulação e tratamento de dados, e o produto. O produto é o que o cliente final ele vai receber. No caso ambiental, são as transformações dos mapas temporais, por exemplo, que o cliente, seja a defesa civil, seja também numa questão de negócios sem fins lucrativos, né, somente para apoiar ali socialmente uma área, né, de acordo com o mapeamento de risco. Então a gente tem uma série de produtos cartográficos que podem apoiar a população, outras empresas, outros agentes, de uma forma bem mais visual, bem mais simples de você assimilar e entender ali o contexto, tá? E aí, gente, aqui, né, é uma apresentação minha, né, do autor. Vocês podem acessar, né, os nossos conteúdos aqui nas redes sociais. A gente também tem um canal no YouTube. Temos cursos online também, tá? Então podem ficar à vontade. E, gente, eu queria dar ênfase de forma prática, tá, a esses 4 pilares de atuação aqui. A espinha dorsal, né, que é o roadmap, é apoiado nesses 4 pilares, tá? Mas de uma forma prática, esses 4 pontos são fundamentais, porque eles vão nortear como você vai implementar um ambiente, tá, um ecossistema de tratamento, manipulação e geração de geoinformação, tá? Então a gente parte primeiro do contexto do negócio, por exemplo, meio ambiente, segmentação de áreas de proteção permanente, baseados no Código Florestal Brasileiro, é um exemplo, tá? A periodicidade da informação. O que significa periodicidade? O meu cliente, como consultoria ambiental, né, que depende desse estudo para poder entregar para uma operadora de mineração, para uma empresa de petróleo e gás, uma empreiteira, de quanto em quanto tempo ele espera receber essa geoinformação? Eles precisam todos os dias de dados novos? Ou eles precisam de dados novos semanalmente, mensalmente? Qual é a periodicidade? É a partir desse fator que a gente vai fazer a seleção da instrumentação das geotecnologias que vamos utilizar no projeto. É a partir desse fator que a gente vai implementar os algoritmos, realizar o desenvolvimento e quais são as soluções para desenvolvimento. É a partir desse fator que a gente vai gerar a geoinformação que a consultoria ou o cliente, de uma forma geral, espera receber. Então, periodicidade da informação é fundamental, ainda mais nos tempos de hoje, que são tempos de Big Data. A informação geográfica ainda está um pouco atrás dentre o volume e a complexidade de dados que chegam a cada minuto. Então, o dado geográfico, por ele ter uma estrutura complexa, pois ele é um dado vetorial, ele é desenho, né? Ponto, linha, polígono ou matriz, ao mesmo tempo ele é analítico, ele é uma planilha de informações, um DBF, uma tabela de atributos de informações. Então, alinhar esses 2 dados é complexo e a periodicidade ela é um fator chave para eu agregar valor para o cliente final, entregando a melhor geoinformação possível. Arthur, o que é melhor? Né? O melhor é o que o cliente espera receber, o que vai responder as perguntas dele, né? E o que vai apoiar, o que vai dar respaldo para uma aprovação ou não de um projeto, tá? Independente de qual seja.
E, ao mesmo tempo, vai dar para ele previsibilidade, vai dar base histórica para ele de dados, de acontecimentos. Então, essa base histórica tem que estar enraizada numa infraestrutura adequada, de acordo com a periodicidade. Então, é fundamental isso. 3. Visualização dos dados. Gente, está falando de mapa. O mapa foi a primeira forma de representação pictórica para você se orientar no espaço. Então, como é que ele quer receber essa informação? Ele quer um layout do PDF? Muita gente vende só o PDF. Ou ele quer um dashboard com um mapa interativo sendo transformado em tempo real. Você ali consegue realizar filtros, consegue contar uma história com aquelas visualizações ali, que não é só o mapa, você tem também visualizações em barras, enfim, entre outros gráficos. Como é que ele vai ver essa informação? Essa é a pergunta, eu me arrisco a dizer que é a principal, porque, gente, o cliente no final, ele quer precisão, ele quer ler rápido, talvez ele tenha 20 segundos de tempo para tomar uma decisão, então ele precisa de uma informação enxuta, ele precisa de uma informação pragmática, direto ao ponto. Então, às vezes, coisas demais atrapalham. Então, o que ele quer ver? A gente precisa ir direto nesse foco. O que ele quer ver naquele mapa? Ele quer ver as bacias? Ele quer ver um enquadramento? Ele quer ver somente as áreas? Como é que ele vai perceber esse mapa? E como é que ele vai apresentar depois, né? Porque a gente conhece no meio corporativo que as decisões elas são hierarquizadas, tá? Então, esse é o ponto. E o público-alvo? O público-alvo é a ponta. É lá na ponta. Quem é que vai estar lá esperando o mapa ser atualizado? Quais são os dados que as pessoas vão consumir? Então, o OpenStreetMap, aproveitando o ensejo, ele é fundamental em áreas de difícil acesso. É fundamental em áreas onde a gente não tem uma política de catalogação de dados geográficos muito bem consolidada, né? Municípios do interior, né? Aí ele deu o exemplo dos continentes africanos e asiáticos. Então a gente tem essa dificuldade, a gente tem uma desigualdade de dados muito perceptível. E o público-alvo, são essas pessoas que dependem desses dados, tá? Então esses são os 4 pilares, gente. Eu queria dar uma ênfase, eu queria dizer que são fundamentais para vocês entenderem todo o escopo do livro, beleza? E, gente, aqui é esse roadmap, tá? Essa trilha mais prática, mais direto ao ponto, de você contextualizar o seu negócio, né, com relação às ferramentas de geoinformação, né, tanto em ambiente gratuito, eu também abordo o ambiente proprietário e também soluções de mapeamento, soluções no GeoBig Data, né, como a gente consegue implementar esse volume muito grande de dados geográficos e não depender somente da nossa máquina, né, para poder rodar isso, processar isso. E curiosidades também, GeoFake News, eu abordo esse tema de fake news com informação geográfica, uma coisa bem comum, mais comum que a gente imagina. Geotecnologias no futebol também, a gente também colocou no livro, que é interessante, a gente vê a amplitude de aplicação, tá? E espero que vocês gerem novos insights. O livro serve para gerar insights nos projetos de vocês.